Olá pessoal, tudo bom? Você já viu esse vídeo? Gente, eu tenho uma história pra vocês. Estava falando com minha amiga, tá ligado? Eu disse, amiga, estou tão orgulhosa de mim mesmo, porque eu conheço agora como usar uma conjugação nova em português. Eu sei agora como dizer, eu sou canadense, mas se eu estivesse brasileira, diria isso. E ela disse, oh, amiga, tão fofinha, mas nós não usamos estar para dizer se eu estivesse brasileira, não. Usamos o verbo ser, então se eu fosse brasileira, eu disse, amiga, não, eu conheço as brasileiras que gostam de brincar. Você não pode tentar me enganar com isso. Se você teve uma verbo for, F-O-R, sim, se eu fosse. Mas não, você dizer ser, então se eu sesse brasileira. Nesse vídeo, nós vemos a Ashleyzinha aprendendo uma nova forma de falar em português. Ela está usando o modo subjuntivo do verbo ser. Você sabe o que é isso? Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou te ensinar o modo subjuntivo do verbo ser e estar. No português, nós temos 3 modos verbais: o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Em breve faremos vídeos explicando cada um deles, mas hoje nós vamos focar no modo subjuntivo, ok? Mas atenção! Modos verbais não são a mesma coisa que tempos verbais. Os tempos verbais são passado, presente e futuro. Os modos verbais são as maneiras como os verbos se expressam. Agora, falando do modo subjuntivo. Ele é aquele que apresenta o fato, a ação, mas de uma maneira incerta, imprecisa, duvidosa. Exprime desejos, possibilidades e dúvidas. Esse modo verbal acontece nos verbos que estão no pretérito imperfeito, presente e futuro. Os verbos que eu vou ensinar hoje para vocês são os verbos estar e ser. No presente do subjuntivo, o verbo ser ocorre assim: que eu, você, ele, ela e a gente esteja. Que nós estejamos. Que vocês, eles e elas estejam. Para conjugar os verbos no modo subjuntivo, nós vamos usar alguns elementos antes do verbo. Por exemplo, a conjunção que, se, quando. Por exemplo, eu espero que você esteja bem. Nesse caso, o verbo mostra um fato duvidoso ou um desejo. Agora vamos ver o pretérito imperfeito. Se eu, você, ele, ela, a gente estivesse. Se nós estivéssemos. Se vocês, eles, elas estivessem. Um exemplo com esse verbo é a frase: se eu estivesse de férias, iria à praia. Observem que existe uma condição nessa frase. Se eu estivesse de férias, iria à praia. No futuro fica assim: quando eu, você, ele, ela, a gente estiver. Quando nós estivermos. Quando vocês, eles, elas estiverem. Um exemplo: quando estiver rico, ele vai se esquecer de você. Aqui nós usamos um fato hipotético, algo que pode ou não acontecer no futuro. Como nós estamos falando de verbos irregulares, eles vão mudar a forma em algum momento na conjugação. E foi isso que confundiu a Ashleyzinha no momento de conjugar o verbo ser, igual a gente viu no início do vídeo. Vamos ver como se faz isso? No presente do modo subjuntivo, o verbo ser conjuga assim: que eu, você, ele, ela, a gente seja. Que nós sejamos. Que vocês, eles, elas sejam. Um bom exemplo para esse verbo é a frase: parabéns pelo casamento. Desejo que vocês sejam muito felizes. É agora que a Ashleyzinha se confunde. Como o verbo ser é irregular, eu não vou dizer se eu sesse brasileira, e sim se eu fosse. Vamos ver como fica no pretérito imperfeito? Se eu, você, ele, ela, a gente fosse. Se nós fôssemos. Se vocês, eles, elas fossem.
Apesar do modo subjuntivo parecer ser algo que a gente não usa no dia a dia, esse tipo de conjugação está presente na nossa vida desde a infância. Veja só. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava o Pedro do fundo do mar. Perceba que na música eles usaram o verbo tirar no pretérito imperfeito do indicativo. Tirava. Isso é um uso informal da nossa língua e não tem problema nenhum em ser usado. Formalmente, nós usaríamos o futuro do pretérito, tiraria, que também é usado, tá bom? E para finalizar, o futuro. Quando eu, você, ele, ela, a gente for. Quando nós formos. Quando vocês, eles, elas forem. Isso me lembra uma música de um filme que eu gosto muito. Você já assistiu A Princesa e o Sapo? Lá eles cantam que quando nós formos humanos. Quando formos humanos, que nós vamos ser. E é assim que nós conjugamos os verbos estar e ser no modo subjuntivo. Gostou? Então, se eu fosse você, eu me inscreveria nesse canal para não perder nenhum vídeo. Curta, comente e conte pra gente o que você achou. Envie esse vídeo para o seu amigo que também está aprendendo português. Siga as nossas redes sociais e se você quiser aprender português com professores nativos, é só enviar uma mensagem pra gente. Entre em contato pelo nosso e-mail, tudobomportugues@gmail.com ou pelo direct das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós temos uma novidade. Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar esse projeto, nós criamos uma conta no Padrim. É só clicar no link que está aqui na nossa descrição e nos ajudar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. Tchau!